tanto nos ensina e quer que nós priorizemos o reino de Deus. Todas as vezes que você lembrar da história, se você perceber, quando Deus, assim, Ele criou todas as coisas, quando Deus formou todo o universo, você lembra muito bem, a história diz, e você vai lembrar comigo agora, quando Ele fez todas as coisas, estava tudo muito belo, tudo muito bonito, tudo muito organizado. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, aquelas que existiam, aquelas que tinham na mente de Deus, Ele quis fazer da forma que Ele quis. E a Bíblia nos diz que em um determinado momento nesse reino, chamado Reino dos Céus, a Bíblia diz que um cidadão lá no céu, você já conhece, já sabe dessa história, ele, ao olhar para o trono de Deus, ele disse: eu subirei mais alto, eu chegarei mais alto do que aquele que está assentado. Ou seja, ele olhou para o trono e não estava concordando com aquilo que estava sendo feito. Ele olhou para o trono e disse: não, ele não é a prioridade. Ele olhou para o trono e disse: isto não é o que nós precisamos fazer como anjos. Não, a gente não precisa fazer como ele diz. E a Bíblia diz que subiu no coração desse ser espiritual ser maior do que Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele domina e reina sobre tudo. E a Bíblia diz que quando ele tentou fazer este tipo de coisa, ou seja, se rebelar contra Deus, a Bíblia diz que Deus falou: aqui não, aqui quem manda sou eu, quem governa sou eu, o meu nome é glorificado, serei exaltado, não dou minha glória para ninguém, a glória é minha, o poder é meu, o reino é meu. A Bíblia diz: se você não quer, quando dois não quer, aqui a gente não briga, tá? Aqui quem é mais forte sou eu, e se você não quer ficar, se você está incomodado, você se muda. É esse vocabulário? E a Bíblia diz que ele foi expulso do céu. Por quê? Porque ele queria tomar conta. Isto é uma artimanha que quando nasceu, isto também nasceu quando aquela serpente ela entrou no coração do homem chamado Adão. E quando Deus já havia determinado para ele quem era o rei, quem era o governante, quem dominava, a Bíblia diz que Adão e Eva ficaram bem confusos, porque ouviram uma mensagem de Deus, ouviram uma palavra de Deus, e de repente uma serpente diz para ela: ó, não é bem assim, Eva. Diz para Adão: Adão, não é bem assim, olha, ele não quer que você conheça a história. Eu estou aqui ilustrando para você que aí o nosso adversário, ele também contaminou o homem. E ele deu também ao homem essa destreza de barganhar ou de não obedecer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ou seja, você sabe qual é essa história? Ele dá ouvido à serpente, a mulher pega o fruto, comem os dois, eles ficam nus, e a Bíblia diz que eles são expulsos do paraíso. Se nós olharmos e entendermos, a ordem natural era obedecer a Deus, o reino era de Deus, eles estavam no Éden. Estou te fazendo entender para você pegar o que eu quero. A Bíblia nos conta que quando chegamos a esse estágio do homem, existem a história do homem em dispensações. Aqui nós podemos entender quando estudamos a Bíblia, quando nós nos referimos à história do homem. Essa história que eu contei para você, ela saiu da inocência para a consciência, onde o homem era inocente. O primeiro período que o homem vive nessa terra é o período da inocência. Então, quando ele perde a inocência, ele vai para a consciência. E nós chegamos na terceira fase, quando nós estudamos a Bíblia, que é a fase da consciência, e o homem começa a ter a consciência das coisas, de tudo, e de repente o homem começa a tomar conta do seu intelecto, das suas ações, ele fica muito consciente, muito inteligente, ele começa a raciocinar bem, e a Bíblia diz que quando chega no terceiro período, chamado período do governo humano, a Bíblia diz que chegou um homem chamado Nimrod. Diga comigo, Nimrod. A Bíblia diz que esse homem, ele consegue inflamar uma geração, e ele consegue construir uma torre chamada Torre de Babel. A Torre de Babel, ele disse no seu coração, e ele planejou no seu coração, ele tentou no coração dizer: eu vou fazer uma torre, e se vocês concordarem, nós vamos chegar com essa torre lá no céu. A Bíblia diz que Nimrod, ele inflama uma geração.
geração, ele inflama pessoas, e ele começa a dominar, ele começa a exercer um domínio, ele quer chegar num lugar onde ninguém havia chegado, e a Bíblia diz que se não houvesse uma intervenção do próprio Deus, aqueles homens tinham chegado muito longe. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz, se Deus não intervisse, o que Deus fez? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos confundir as línguas. Já que eles já estão achando que já estão sabendo demais, já que eles já estão achando que estão dominando demais, já que eles estão achando que controlam demais e vão chegar aonde eles querem, eles vão entender que eles não dominam nada. Quem domina a língua sou eu, quem domina o espaço sou eu, o território é meu, o homem chega aonde eu quiser. A Bíblia diz que Deus, ele interrompe, e a Bíblia diz que ele interrompe aquela construção que chegava até o céu. E aqueles homens começam a pedir água, começam a pedir pedra, começam a pedir cimento, e a Bíblia diz que há uma confusão generalizada dentro do Babel. Por quê? O homem já achava, o homem já pensava que ele estava dominando, ia chegar em algum lugar, mas ele esqueceu de dar glórias a Deus. Ele esqueceu de consultar a Deus. Ele esqueceu de perguntar a Deus. E a Bíblia diz que Deus confunde. A gente aprende que quando essas pessoas se separam, essas pessoas elas são separadas da história, a gente aprende que isso começa a expandir-se o homem pela terra. Nascem nações, nascem povoados, nascem pessoas de diferentes linguagens pelo mundo. Pessoas começam a ter uma linguagem diferente uma das outras após aquela separação que Deus fez dentro daquela torre. Quando nós caminhamos nessa história, nós percebemos que todas as nações, como se separaram, elas tiveram para si um rei, um governante, um senhor, um que dominava sobre eles, um governante. E a Bíblia diz que dentre todas estas nações tinha ainda um povo que não tinha rei, não tinha governante, não tinha ninguém dominando, só tinha Deus para dirigi-los, só tinha Deus para governá-los, só tinha Deus para dar direção para eles. E a Bíblia diz que esse povo, chamado povo de Deus, povo de Israel, quando começa a olhar para essas nações, quando começa a olhar para esses povos, eles ficam assim, mas como é que pode? Eles têm reis, eles têm governantes e nós não temos nada. Eles têm reis, eles têm governantes e nós não temos. E eles começam a pressionar os homens de Deus. Eles começam a pressionar os homens de Deus dizendo, nós precisamos de um governante. Aí mas o sacerdote diz, não, mas você já tem a Deus. Não, nós estamos falando de alguém que governe sobre nós. Olha, os homens não queriam mais o domínio e o governo de Deus. Eles queriam se parecer com as outras nações. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele começou a olhar para outras nações, para outros povos, e disseram para o sacerdote, olha, pede para Deus, fala para Deus para nos dar um rei. E na história da nação de Israel, quando nós vemos isso acontecer, a Bíblia diz que quando eles começam a pedir um rei, porque estavam vendo nos outros povos, das outras nações, a Bíblia diz que dentro de Israel tinha um menino muito bonito, lá na rua chamada Família de Quis, um homem muito alto, um homem que era mais bonito dentro de Israel, chamado Saul, e a Bíblia diz que ele é chamado para governar sobre Israel. Já que vocês querem para governar, já que vocês não querem mais a mim, já que vocês não querem mais o meu governo, a minha direção, a Bíblia diz que Deus, ele permite que um governante assuma sobre Israel. E todos nós sabemos que o primeiro rei de Israel, ele se chamou, já dei a conta para vocês, ele se chamou. Passou um tempo que esse homem, ele fazia a vontade de Deus, ele pensava como Deus, ele dirigia como Deus, mas chegou um tempo, pastor, chegou um momento em que ele não começou a fazer a vontade de Deus. E Deus chegou para o sacerdote e disse assim, ó, vai lá na casa de Saul, vai lá na casa dele e diz para ele, eu não estou mostrando o que ele está fazendo. A vida para ele, o governo é meu, o povo é meu, a direção é minha, e o povo vai fazer aquilo que estiver na minha vontade. E se ele não quiser a minha vontade, eu vou colocar alguém que faça a minha vontade. Deus, minha direção. E a Bíblia diz que aquele homem chamado Samuel falou assim para Deus, Deus, mas por quê? Por quê? O Senhor vai tirar ele? O Senhor vai tirar esse homem desse lugar? O Senhor não colocou esse homem lá? O Senhor vai tirar agora? Ele falou assim, olha, quem quiser fazer a minha vontade e estiver debaixo da minha vontade, vai continuar vivendo debaixo da minha vontade. Mas eu estou te trazendo uma palavra. Quem não quer fazer a minha vontade, infelizmente,
17 de Samuel, ele diz: até quando você, Samuel, vai ter dó de Saul quando eu já tenho rejeitado? Presta atenção que Deus, não porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que as pessoas vão ficar com medo de Deus. Ah, é Deus que está... Não, Deus está falando que para que pudesse o povo andar na terra, tinha que ser debaixo da vontade dEle, tinha que ser debaixo da direção dEle, tinha que buscar o reino dEle. E a Bíblia diz que quando Samuel, ele traz essa palavra para Saul, e Saul não quer fazer a vontade de Deus, diz a Bíblia que tinha um homem chamado Davi, que dentro de Israel, ele estava fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus, Esse homem que era segundo o coração de Deus, esse homem que estava debaixo da direção de Deus, a Bíblia diz que ele, o primeiro desafio dele, você conhece na Bíblia, foi derrubar um gigante. Você conhece na Bíblia que quando aquele menino derruba aquele gigante, dentro de Israel começou o seu nome a ser ovacionado, começou o seu nome a ser levantado. As pessoas disseram: agora nós temos um rei, agora nós temos um rei. E diz a Bíblia, diz a história, que nunca um povo se apaixonou tanto por um rei como se apaixonaram por Davi. Nunca se apaixonaram tanto por um rei, por um governo, como foi o governo de Davi. E a Bíblia nos diz que o reino de Deus, sob o governo de Davi, foi um dos governos mais maravilhosos daquele tempo. O mais maravilhoso, onde o povo vivia a vontade de Deus, onde a arca do Senhor foi entrada para o tabernáculo, o povo vivia debaixo da vontade de Deus. Maravilhoso, tremendo. Mas o povo, ele é insaciável, Charles. O povo é insaciável, porque nós somos terrenos, e Davi passou, Salomão passou, e todas as vezes que o homem passava, o homem se esquecia que o governo era de Deus. O governo era de Deus, que o homem precisava buscar o reino de Deus para a sua vida. Certamente Deus vai ministrar o nosso coração aqui nessa noite. glória a Deus. A Bíblia diz que homens e mais homens se levantaram reis, como eu disse para você, alguns homens sempre teve essa intenção de buscar para si, de buscar autoridade para si, mas a Bíblia diz que o povo de Israel ainda estava insaciável. Nós queremos um rei. A memória de Davi, ela ecoava dentro de Israel. Tinha a profecia que viria sobre Israel e sentaria no trono e reinaria como o rei Davi. A Bíblia diz que havia uma promessa, havia uma profecia, e o povo estava em aflição. O povo perguntava: aonde está o nosso rei? E você conhece essa história. Aonde está o Messias? Aonde está aquele que vai governar? Nós queremos alguém que governe sobre nós. E esse foi sempre o desejo, apesar do homem querer dominar. Ele sabia que ele não poderia andar sozinho. Ele precisava de um Senhor, de um governante, de um reino na sua vida. Clamava-se, dizia-se, 400 anos ficava Israel sem uma palavra profética. De Malaquias até Mateus, 400 anos se passam, até se levantar um homem chamado João Batista, que pregava com raiva, que pregava com força, que a palavra dele batia lá no pé da raiz, batia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os olhos perguntavam: cadê? Aonde está o reino? Não, ele diz: arrependei-vos, ou seja, transformem o coração de vocês, porque virá um, e ele virá depois de mim, mas ele é antes de mim, mas ele é Senhor do céu, ele é Senhor da terra, ele é governante, ele é Senhor sobre todas as coisas. E eu estou batizando com água, mas ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Cadê o Messias? Cadê o Messias? Aonde está esse governante? Aonde está esse reino? E a Bíblia diz que isto foi a expectativa de todos os homens daquela época. Aleluia. Mas nós aprendemos nessa igreja, nós aprendemos nesse ministério,
que Deus ele foi além das expectativas. Deus surpreendeu todas as pessoas, inclusive a humanidade, porque diz a palavra de Deus que Ele mesmo, o Verbo, se fez carne, aleluia, e veio habitar entre nós, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. E a Bíblia diz que Ele veio e Ele se formou, se fez em carne. E a Bíblia diz que Ele estava ali sendo gerado em Belém, Ele estava nascendo ali naquela manjedoura, Ele estava crescendo, Ele estava crescendo, Ele estava crescendo, e também o clamor da cidade de Jerusalém crescia, porque ela via, olha, se tanto se profetiza, se tanto fala, que nós vamos ter um rei, as nações continuam com governantes, as nações continuam com reis, e nós não temos nada, dá-nos um rei, eles pediam, nós precisamos de um rei. E a Bíblia diz que quando Jesus ele sai das águas do Jordão, depois que ele é batizado por João Batista, a primeira mensagem do Senhor Jesus Cristo é esta: aleluia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje se cumpriu a profecia, o Espírito me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, Ele me enviou, aleluia, a soltar os grilhões dos presos. As pessoas não entendiam como é que pode o reino de Deus se manifestar, como é que pode você vir com a manjedoura. Eu penso no meu coração aqueles homens dizendo: como é que pode, você vai governar sobre nós, você não sabe nem nascer direito, nasceu numa estrebaria, não sabe tomar conta nem dele, vai tomar conta da gente, reinar com a gente, a família não toma conta nem dele, nasceu lá na manjedoura, ele vai governar quem? E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo ele disse: olha, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino celestial, o meu reino ele tem uma característica muito diferente do que aquilo que vocês estão imaginando. O meu reino é diferente porque o meu reino não vem com visibilidade, o meu reino não é visto por aparência, porque o meu reino ele está dentro de vocês. Vocês estão esperando um reino de aparência, mas o meu reino não é um reino visível, o meu reino está dentro de vocês. O meu reino não é um reino geográfico, politicamente limitado, mas o meu reino ele está dentro de vocês. Eles não entendiam, ele estava dizendo: o meu trabalho ele vem de dentro para fora, o meu trabalho ele vem de dentro para fora. Hoje vocês estão vendo fariseus, escribas, saduceus que vivem de aparência, querem mostrar um reino de aparência. Não, mas o meu reino ele age, é dentro de vocês, é no sentimento, é na vida, é no coração, é lá dentro que eu transformo, que eu restauro. E eu vim para salvar e buscar aqueles que estavam perdidos. O texto diz que Jesus disse para eles: esse reino que vocês buscam não é visível. Em primeiro lugar, o meu reino não vem com aparência de visibilidade para vocês, porque o meu reino está dentro de vocês. Segundo lugar, ele disse: o meu reino não consiste em palavras, mas o meu reino ele consiste em poder. Pastor, não entendi. O reino de Deus, queridos, não é baseado em teologias. O reino de Deus ele não é baseado em convicções. O reino de Deus não está baseado em filosofias. O reino de Deus ele é o poder de Deus na terra. O reino de Deus não é falácia. O reino de Deus não está apoiado em sabedoria de homens. O reino de Deus não está baseado em argumentos intelectuais ou em habilidades nossas da oratória, mas o reino de Deus ele estabelece-se dentro de nós com poder. Ele disse para aqueles homens: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Podem ficar tranquilos, que eu irei estabelecer o meu reino na terra, e esse reino se estabelecerá com poder. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Terceiro lugar, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: o meu reino não é comida nem bebida. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? O reino de Deus não é comida e nem bebida. O que ele é, igreja? O que ele é, igreja?
O reino de Deus é alegria, paz, amor no Espírito Santo. Aleluia. Só vou dar uma quebrada neles. Eu estou pensando que eu vim aqui para dar comida para vocês. Eles estão pensando que eu vim aqui para vocês ficarem cheios, bebendo, se saciando. Eu não vim satisfazer os desejos do homem na sua carne. Eu não vim promover eventos, festas, não. Eu vim promover justiça. Eu vim trazer paz. Eu vim trazer para vocês alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele traz alegria, ele traz gozo e ele traz paz no Espírito Santo. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga amém. O reino de Deus. Aleluia. E ele disse: o meu reino é tomado por esforço, e os valentes, só os valentes, eu vou repetir mais uma vez, só os valentes se apoderam. Charles, o reino de Deus não vem de mãos beijadas. O reino de Deus não cai na nossa horta. O reino de Deus não vem por indicação. O reino de Deus não vem por apadrinhamento. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. E todos aqueles que querem o reino de Deus precisam se esforçar para entrarem no reino de Deus. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar significa esforçar-se por achar. Aleluia. Buscar significa descobrir algo ou alguém. Aleluia. Buscar significa investigar, pesquisar. Mas parece que hoje, meus amados irmãos, o reino de Deus está com pessoas perdidas. Pessoas que estão perdidas no Evangelho. Pessoas que estão cansadas do Evangelho. Pessoas que estão entrando por entrar. Pessoas que estão por estar. Pessoas que às vezes estão obrigadas a estar. Pessoas que estão buscando às vezes, pastor, os seus próprios interesses. Hoje nós temos visto pessoas que querem entrar no reino de Deus com desejos materialistas. Nós estamos vivendo um mundo materialista. Eles querem ter, e hoje você só é aceito por aquilo que você tem, não é por aquilo que você é, não. Se você tem, você é aceito. Se você tem, você chega. Se você tem lugar para você. Tem aparência, entra. Tem dinheiro, entra. Tem padrinho, entra. Tem conhecimento, entra. Tem talento, entra. Mas se não tem, você não fica. E até no nosso meio está acontecendo isso. Se o camarada pula, ele tem poder. Se o camarada salta, ele tem poder. Se o camarada faz, não é isso. A Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele vem com aparência interior. Deus primeiro modifica aqui dentro. Depois modificar aqueles que estão do lado fora. Não é porque eu tenho que eu estou no reino. Porque eu sou um filho de Deus, ele me resgatou. É por isso que eu estou dentro do reino de Deus. Hoje as pessoas acham que tem o quê? É porque você prega muito, você tem. É porque você canta muito, Mas você perdeu a essência do reino de Deus. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que vêm para a igreja com esse interesse. Eu vou participar porque eu vou cantar. Eu vou entrar porque eu vou pregar. Vou entrar porque eu vou evangelizar. Vou entrar porque eu vou fazer. Não, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele consiste não em aparência, não naquilo que é visível, mas é uma obra que Deus faz dentro do coração do homem. E quando ele faz dentro do coração do homem, isso naturalmente fica visível para você. E aí? Se Deus não for contigo, tu não canta. Eu prego, e daí? Se Deus não for contigo, tu não prega. Eu faço. Se Deus não for contigo, tu não faz nada. O reino de Deus não é aquilo que você faz, mas é o reino que está dentro do seu coração. Aí eu canto, aí eu profetizo, aí daí, se você não ganhar almas, não adianta de nada. Imagina se ele desse na terra, sou Deus, e daí, se ele não fizesse a missão que ele vinha para fazer, a realidade é que nós estaríamos simplesmente em maldição nessa terra.
porque ele se tornou uma maldição para que hoje você pudesse estar aqui. Ele não quis aparecer para ninguém. Ele disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Quem tem sede, vem a mim, beba dessa água e nunca mais vai voltar a ter sede. Eu sou o pão da vida, e o pão da vida ele alimenta, ele sustenta. O reino de Deus ele trabalha dentro de você. Então deixa eu falar para você. Você quer entrar no reino de Deus? Então busque não aparecer. Porque quem aparece não está no reino. Quem tem que aparecer aqui é Jesus. Quem tem que governar aqui é Jesus. O dono é dele, o governo é dele. É ele que é Senhor, é ele que domina. O homem tem que dizer, como nós cantamos: nós temos que diminuir para que ele cresça. Você pode dizer isso: que eu diminua e ele cresça, que eu diminua e ele cresça, que eu diminua e que ele cresça. Demos mais glórias a Deus por aquilo que nós fazemos. O reino de Deus ele se expandia muito mais. Porque hoje nós estamos preocupados. Estamos muito mais preocupados com aquilo que fazemos do que com aquilo que Deus quer fazer dentro de nós. A gente que entra na igreja preocupado com a afinação. A gente que preocupado com aquele varão ali, ele desafinou hoje. Mas fica despreocupado com aquilo que Deus quer fazer através da vida dele, do visitante que chegou hoje. Está precisando de abraço, está precisando de um carinho, está precisando chegar no altar. Ele fica dizendo: olha lá, errou, ele desafinou. Aí ele pula muito, ele faz muito, mas esqueceu de entender que o reino de Deus está dentro dele e ele precisa manifestar a glória de Deus que está na vida dele. Tudo que Deus quer é que hoje a prioridade na tua vida seja o reino de Deus. Não o meu reino, não a minha vontade, mas a vontade dele. Músicos, não é exatamente o que nós queremos cantar, mas o que o Deus Todo-Poderoso quer fazer através do louvor da igreja. Pregadores, não para que o povo conheça você, fique chamando você para pregar, não, mas que a tua palavra atinja o coração, que venham ouvir a mensagem da palavra de Deus onde você pregar. Porque os holofotes não são para aqueles que estão na visibilidade. Porque tem gente aqui que não aparece no público, tem gente aqui que não sobe palanque, não toca instrumento, mas está com o joelho no chão, está tocado no pó, está na cantina, está na portaria. Talvez nem colocou a roupa para vir para o culto porque não deu tempo, está correndo para lá e para cá. Mas Deus honra, Deus honra, Deus honra, Deus honra. Porque o reino é dele, o reino é dele, a glória é dele. Nós estamos vivendo num tempo em que nunca se estudou tanto Bíblia. Nunca se foram para tantos seminários, ou nunca se abriram tantos seminários na história da igreja. Temos hoje pessoas intelectuais da Bíblia, conhecedores da Bíblia, estudantes da Bíblia, pessoas que buscam horas e horas, e o sistema religioso está inchado de pessoas que estão buscando isso, conhecimento, estão buscando conhecimento, mas a Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em palavras, em ideologias, em convicções, em argumentos, em teologias, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é baseado no poder do seu Espírito Santo. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras, e o texto não para, e o poder de Deus. Isso significa que nós estamos vivendo muito na teoria, como de Deus. Nós precisamos viver muito mais na prática.
veio ao culto e se você veio buscar o reino de Deus, hoje está disponível para você a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje se você clamar, a presença do Espírito Santo. Deixa eu ver quem veio nessa noite. Você veio para sentir o culto, veio para sentir a presença, veio para sentir o poder, veio para glorificar, veio para falar em línguas, veio para sentir a glória de Deus. A igreja está aí nessa noite. A igreja chegou nessa noite. Quando o poder do Espírito Santo caía na igreja, é quando o poder do Espírito Santo ele dominava o povo, que a igreja crescia mais e mais na terra. Ele disse: recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Samaria, Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. Charles, é pelo poder do Espírito Santo que Deus enviou você, Maringá. Receba autoridade. Santo, você que chegou aqui, receba a autoridade do poder do Espírito Santo sobre a tua vida. É bom sentir o conhecimento, é bom entender quem fala, mas é muito bom sentir a presença do Espírito de Deus na sua igreja. Você está no mundo, você está nessa terra, mas você não pertence a essa terra. Se você chegou no reino de Deus, você precisa aprender que o reino de Deus não é para você comer, beber, se fartar e ficar cheio somente. Não! Quer se fartar, quer encher o bigodinho, vai trabalhar. Porque quem não trabalha não come. Olha esse negócio. Eu vi porque aqui, sabe o que diz a palavra? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Então, preocupado, nós precisamos comer, nós temos que vestir. Estou preocupado com o dia de amanhã, a conta que eu tenho que pagar, o que eu preciso fazer. Mas Deus disse: o meu reino não é comida nem bebida. Tem pessoas frustradas da igreja hoje.
do Espírito Santo. É possível que hoje nesse lugar existam pessoas preocupadas. O que eu vou comer? O que eu vou fazer? O que eu vou vestir? Aí o Papai do Céu disse para você hoje, filho, olhai para o leite do campo, olhai para as aves do céu. Veja como as aves se alimentam. Veja como os lírios do campo são lindos e maravilhosos. Nem no tempo de Salomão se viu tanta glória como nos lírios do campo. Tu acha que eu não posso cuidar de ti? Tu acha que eu não posso cuidar da tua vida? Tu acha que eu não posso cuidar da tua casa? Tu acha que eu não posso cuidar de você? Então ele te traz uma palavra nessa noite. Pare de buscar essas coisas da igreja. Buscar primeiro o meu reino. Buscar primeiro o meu reino. Buscar primeiro a justiça. Estas coisas vão lhe ser acrescentadas. Mas sabe o que eu preciso te dizer? Se você não conquistar esse reino por esforço, se você não buscar, se esforçar, pesquisar, procurar, entender o que é o reino de Deus, você vai entrar e sair dessas portas frustradas. Mas Jesus ele vem te ensinar hoje que a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não se vê em aparência, se vê dentro de você. O reino de Deus, ele é poder de Deus, e o poder de Deus ele se manifesta na sua vida naturalmente. Não é para você buscar comer e nem beber, porque ele vai trazer paz, justiça e alegria para você no seu reino. Mas ele te diz uma coisa: o meu reino, nesse reino você precisa se esforçar. Só os valentes vão tomar posse desse reino hoje. Eu repito, só os valentes vão tomar posse desse reino. Fica de pé em nome de Jesus. Só os valentes vão tomar posse desse reino hoje. Só os valentes entendem que a prioridade é buscar o reino de Deus. Só os valentes entendem que não é o que eu quero, não é o meu reino, não é a minha vontade, não é aquilo que eu penso, mas o reino é o reino de Deus. Sabe você que fica entrando e saindo da casa do Senhor e está perdido? É porque você ainda não buscou em primeiro lugar a Deus. Deixa eu ser franco para você. Você está buscando muita coisa na casa de Deus. Está buscando namorar, está buscando marido, está buscando emprego, isso tudo Jesus vai te dar. Mas ele está dizendo para você: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando você tiver aquilo que te agrada, aquilo que está no seu coração, você vai viver frustrado da igreja. Hoje ele trouxe essa palavra para você e confrontar o teu coração. Está insatisfeito? É porque você não encontrou o reino de Deus. Porque se você encontrar o reino de Deus, aí o reino de Deus ele traz alegria para você, traz paz no teu coração. Por isso que você que chegou aqui nunca deve se esquecer que primeiro é Ele, o louvor é para Ele, a tua vida é dele, o teu coração é para Ele, as suas mãos louvam a Ele, o teu corpo adora a Ele, tudo que você faz aqui é para Ele, tudo que você sente é para Ele, todo o teu coração aqui é para Ele, tudo que você faz aqui deve estar nele, tudo que você pensar aqui deve ser para Ele. Então louve, então adore, então exalte, então glorifique, então venha para adorar, venha para
Desculpe, todas essas coisas sendo acrescentadas. Eu quero convidar você que chegou aqui hoje, mais uma vez, veio o convite de alguém, de um amigo, de um parente, de um vizinho, de um irmão da igreja. Chegou aqui neste lugar, ouviu as palavras, ouviu os louvores e ouviu a voz de Deus no teu coração. Ele disse para você hoje: busque a Ele em primeiro lugar. Caso você não tenha entregado a sua vida, eu vou te dar uma boa notícia. O Senhor está de braços abertos para te receber hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer reinar sobre a tua vida. Ele quer reinar sobre o teu coração. Então eu quero abrir esse altar em nome do Senhor Jesus, para você chegar aqui nesse lugar que é vontade do Senhor, e se encontrar com Deus. Nós vamos cantar mais uma vez aquela canção, Pai Nosso. Vamos cantar mais uma vez. E você vai chegar nesse altar, vai dizer: meu Pai querido do céu, santo é o seu nome, santo é o seu nome, teu é o reino, tu é a glória. É aqui que nós viemos te buscar, e seja feita a tua vontade, não a minha, porque a minha vontade o Senhor já sabe, o Senhor já conhece, mas seja feita a sua vontade na minha vida.